É um tempo para mostrar para nós que quem rege a nossa vida é o Senhor. Aleluia. E antes de começar a palavra, eu quero ler um pedacinho de uma canção que diz assim: tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura a minha mão. Eu sei que nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Dependo de ti. Dependo desse amor. E sem ti, eu sei que morro. Amém. Isso é uma canção. E desde sexta-feira que eu estou ouvindo essa canção, ela está ministrando ao meu coração. E quando a pastora, me pediu essa dura missão, e aí eu fui, tirar meu tempinho lá para falar com o Senhor, e eu coloquei esse hino para eu ouvir mais uma vez e comecei a observar a letra dessa canção. E quando fala, tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Altar, nós já aprendemos aqui que é sacrifício, né, amados? É lugar de sacrifício. E aí eu falei, Jesus, amém. Eu sacrifico a minha vontade, eu sacrifico o meu eu, e quem rege a minha vida é o Senhor. E aí eu orando, falando com Deus, aí eu lembrei, Senhor, faz como o Senhor quiser. Senhor, eu sou o carro. Me conduza, Senhor. Seja o motorista, em nome de Jesus. A minha vida está nas tuas mãos. Glória a Deus por isso. Deus é fiel. Eu tenho certeza que o Senhor, assim como tem ministrado no meu coração essa palavra que eu vou trazer nessa noite, que fale ao coração dos amados. Eu quero ler com vocês nessa noite o livro de Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Eu já até falei aqui um pouco dessa palavra. E eu quero ler com os amados mais uma vez. Vamos nos colocar de pé só um pouquinho, só para a gente ler a palavra, em reverência ao Deus da palavra. Vamos pedir para que, Senhor, libere dos altos céus nessa noite em nosso favor, para que Ele abra nossa mente, o nosso coração. E a palavra do Senhor nos diz assim, Deuteronômio 28, do 1 ao 14. O título da minha Bíblia, acredito que dos irmãos também, vai dizer assim: as bênçãos pronunciadas no monte Gerizim. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito será na cidade e no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e ovelhas. Benditos serão o teu cesto e a tua vasilha de amassar pão. Bendito será quando entrares e quando saíres. O Senhor derrotará os inimigos que se levantarem contra ti. Sairão contra ti por um caminho, mas fugirão da tua presença por 7 caminhos. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo em que puseres a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, o Senhor te confirmará como seu povo santo, como te jurou. Assim, todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. E o Senhor multiplicará muito o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo, na terra que o Senhor, como juramento, prometeu a teus pais, que te daria. O Senhor te abrirá o céu, seu bom tesouro, para dar a tua terra e chuva no tempo certo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. O Senhor te estabelecerá como cabeça e não como cauda, e sempre ficará por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, e os guardares e cumprires.
não te desviando de nenhuma das palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, nem seguindo outros deuses para cultuá-los. Senhor, essa é a tua palavra liberada sobre nós nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que não seja eu, Senhor, mas que seja o Senhor a me usar nessa noite por misericórdia, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, assim como o Senhor tem ministrado no meu coração acerca de obediência, Pai, que o Senhor venha falar à igreja nessa noite em nome de Jesus. Que eu seja clara, Pai, verdadeira na tua palavra. Eu oro e já te agradeço pelo teu liberar nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, amados. Essa é a palavra que eu quero trazer nessa noite, né? E falar um pouquinho acerca de obediência, que o Senhor tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. E quando a pastora me pediu, né, para estar trazendo a palavra hoje à noite, eu fui procurar em algumas anotações minhas se eu tinha alguma coisa para eu trazer, né? E aí a minha agendinha que a pastora deu para muitos, né? Alguns aqui. Não sei se todos receberam. E aí eu peguei a minha agendinha, eu comecei a folhear ela. Falei assim, meu Deus, vamos ver se tem alguma coisa lá para mim trazer nessa noite. No dia 1º de janeiro de 2024, coloquei hora, amados, às 10h40. O Senhor é lindo. E no meu devocional eu coloquei assim, fiz o meu devocional e coloquei: Pai, que eu seja obediente sempre à tua voz. Me ajude a confiar em ti. Abra os meus olhos da fé para não ser enganada pelos inimigos da minha alma. Somente esses que eu quero trazer. E quando eu li isso aqui, Pai, que eu seja obediente sempre à tua voz. Eu tenho orado tanto nesses últimos dias, pedido ao Senhor isso. E quando eu li isso aqui, eu falei, Jesus, como o Senhor tem falado comigo acerca de obediência. Há 1 ano eu anotei isso e tem meses, né, que eu até compartilhei aqui acerca de o Senhor me levar a fazer algo. E hoje eu falei, Senhor, eu vou para obedecer a tua voz. Obedecer porque eu sei que vem do Senhor, vem do céu. E eu estou aqui somente para obedecer. E quando a gente fala de sacrifício, é sacrificar a minha vontade, a sacrificar aquilo que eu acho. Eu não sou capaz, mas eu não sou mesmo não, mas o Deus que eu sirvo é. E é por isso que eu disse sim. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite acerca de obediência. Louvado seja o nosso Deus. Vamos lá, amado. E eu quero ler com os amados também, que vem falando de obediência, né? Lucas 6, o verso 46. E a palavra do Senhor nos diz assim, Lucas 6, 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu vos mostrarei a quem é semelhante àquele que ouve a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa e não pôde abalar, pois havia sido bem construída. Essa passagem fala sobre aqueles 2 moços, né? O prudente e o imprudente, que construiu a casa deles bem alicerçada na rocha, a rocha que é Jesus. E veio o vento, veio a tempestade, bateu ali, não derrubou, porque ele estava alicerçado na rocha que é Cristo. Ele obedeceu à voz do Senhor e ele construiu sobre a rocha que é Jesus. E o outro que foi imprudente, não vou cavar uma sapata, né, profunda para que a minha casa fique bem sustentada. Vou fazer de qualquer forma. Não vou ouvir a voz do Senhor, não vou ser obediente, mas vou fazer conforme eu acho que vai ficar bom. Veio a chuva, vocês conhecem a passagem, né? Veio a chuva, vieram os ventos e bateu naquela casa e derrubou, porque ela não estava alicerçada na rocha que é Jesus. Ele não obedeceu à voz do Senhor e por isso aquela casa veio ao chão. E é isso, amados. Às vezes quando nós não obedecemos aquilo que o Senhor fala conosco, é isso que acontece. Vem as tempestades, vem as chuvas
E aí, como não estamos firmados na palavra do Senhor, como não estamos firmados no Senhor, a gente cai, a gente não prospera, a gente não continua como esse moço imprudente, né? Que não prosperou, por quê? Porque a casa dele foi construída de qualquer maneira. E o outro, como foi construída na rocha que era Jesus, veio o vento e não caiu, porque ele obedeceu à voz do Senhor. E quando nós obedecemos à voz do Senhor, amados, quando nós somos obedientes a esse Deus, são as bênçãos que nós lemos ali. Nós somos alcançados por todas essas bênçãos. Cada uma delas. Não tem como não ser alcançados por essa bênção. E Deuteronômio 28, ele é composto por 68 versículos. E o Senhor fala das bênçãos somente em 14 versículos, né? Pequeno, né? Se for bem sucinto, né? Eu coloquei aqui, quando o Senhor vai dar a direção sobre as bênçãos, ele é sucinto. Mas quando vai falar sobre a desobediência, o Senhor é bem explicativo, para não ter dúvidas. E aí, quando ele vai falar da desobediência, ele fala em 54 versículos. Olha a diferença, né? Porque eu fiquei pensando, é porque o Senhor quer nos fazer olhar para esses versículos e a gente ler, reler e falar: Senhor, eu não quero ser desobediente, eu não quero ser dessa maneira, eu não quero carregar isso, eu quero ser obediente, eu quero ser como os primeiros 14 versículos vai falar, né, da obediência, da bênção que vai nos alcançar, nos acompanhar por onde a gente for. Então é isso, quando a gente obedece, não tem como não ser abençoado e ser alcançados por essa bênção, porque o Senhor é Deus de bênção, amados. Ele não está com as suas mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. Basta nós obedecermos, ter uma vida com o Senhor, ter uma vida de santidade, porque tem princípio para receber essas bênçãos. Tem princípio, não é de qualquer maneira. Não é hoje eu obedeço, amanhã eu não vou obedecer. Eu vou obedecer, Senhor, tá, hoje eu vou orar, hoje eu vou fazer meu devocional, amanhã eu não vou não. Não, é dia após dia, porque a gente só consegue obedecer quando a gente reconhece a voz do Senhor. Porque quando a gente reconhece a voz do Senhor, você não tem dúvida e você obedece. Amém, Senhor, eu vou fazer porque o Senhor é fiel, o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus que não falha. E eu vou obedecer a tua voz. Esse Deus, ele é maravilhoso, ele é fiel, ele é justo e ele nos abençoa em todo o tempo. E a palavra continua falando acerca de obediência. Em aqui eu vou falar da fé e obediência, né? Hebreus 11, no verso 8, a palavra do Senhor nos diz assim: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Ele obedeceu. Ele simplesmente falou: se o Senhor está mandando, se Ele está me dando a direção, é porque Ele tem o caminho, Ele tem a provisão, é Ele que vai fazer. E Abraão obedeceu, somente obedeceu ao Senhor. E a gente conhece a história de Abraão, né? Nós conhecemos. E no 17 diz assim: pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho. Ele obedeceu. Ele obedeceu, mesmo sabendo que talvez ele poderia sacrificar o filho da promessa. Mas ele obedeceu a esse Deus fiel, porque ele sabia que ele tinha provisão, como o Senhor mandou, quando ele ia sacrificar Isaque, e o Senhor mandou a provisão. É esse Deus, amados, que a gente serve. Basta nós obedecermos, mesmo que o Senhor mande você ir para a direita e você quer ir para a esquerda. Ah, Senhor, eu não quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda. Mas aí você para, não, eu vou obedecer porque o Senhor está me mandando ir para a direita, e eu sei que se Ele está me mandando ir para a direita é porque Ele tem o melhor, é porque Ele tem um propósito, e louvado seja o nosso Deus por isso, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é fiel.
Quando obedecemos, nós somos bem-sucedidos, somos bem-aventurados. A palavra nos mostra isso. Todo instante na palavra ela vai nos mostrar isso. Quando nós obedecemos, amados, nós somos bem-aventurados. Quando você vai ler Salmos, vai te instruir a isso. Vai te instruir a isso. Quando você obedece, você é bem-aventurado para a glória de Deus. E o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. E a palavra continua a nos ensinar acerca de obediência, amados. São muitos versículos. Se você parar para estudar a fundo mesmo, é muita coisa que fala acerca de obediência. E eu quero ler aqui, trazer mais um relato acerca da obediência, né? Lá em Mateus 21, no verso 28, vai falar da parábola dos 2 filhos. E a parábola diz assim, Mateus 21, verso 28. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e, dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu, não quero, mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma. Este lhe respondeu, sim, Senhor, mas não foi. E aí eu te pergunto, para mim e para você, qual desses 2 filhos aqui você acha que obedeceu ao pai? E qual desses filhos aqui é você e eu? O primeiro ele disse que não iria, mas aí veio, né, a consciência. Não, eu preciso obedecer ao meu pai. Ele está me dando uma ordem. Eu preciso ir. E foi. O segundo, ele ouviu, não respondeu nada e disse que iria. Mas ele não foi. Não obedeceu à ordem do pai. A obediência não é a resposta inicial, mas ao final, o que você fará com a ordem dada? Às vezes a gente fala, né? Ah, Senhor, não vou. Foi eu hoje de manhã. Ah, Jesus, não vou não, isso. Não vou não, Jesus. Mas aí depois, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Quem faz é o Senhor, não sou eu. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela por si só, ela já trabalha em nós. Nós só somos instrumentos nas mãos do Senhor. E é fazer como esse primeiro filho. Não quero, Senhor. Mas aí depois vem o Espírito Santo, trabalha em nós. E aí a gente vai. Amém, Jesus, eu vou porque o Senhor está me pedindo. O Senhor está me ordenando. E eu vou obedecer. Porque a obediência, ela gera bênção. E é isso, é obedecer à voz do Senhor. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Deus é bom, amados. Deus é maravilhoso. Eu quero compartilhar mais um versículo com os amados de desobediência, né? A falta de desobediência. Depois vocês leem Deuteronômio todo, leem, meditem nele, porque aqui, né, a gente vai falar um pouquinho, mas depois vocês leem, meditem, peçam ao Espírito Santo revelação do céu, porque o Senhor vai falar com você, para que você obedeça a voz do Senhor, porque a gente só vai obedecer, amados, quando a gente tem relacionamento com o Senhor. Porque se não tiver relacionamento, a gente não consegue obedecer. Somente o nosso relacionamento com o Pai, todos os dias, o nosso devocional, você lendo a Bíblia, você orando, você jejuando, buscando no Senhor, aí você obedece. Porque você tem intimidade com o Pai, aí Ele fala e você só obedece, você reconhece a voz dEle e obedece. E no livro de 1 Samuel, no capítulo 13, do verso 8 ao 14, vai falar aqui da desobediência de Samuel. Samuel tinha tudo para ser um rei bem-sucedido. O Senhor tinha, né, falado acerca dele, ele seria. Mas ele desobedeceu ao Senhor. Desobedeceu. E por isso o reino dele não prosperou. E a palavra diz assim: então ele esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia determinado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal,
O exército deixou Saul e se dispersou. Então Saul disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mal havia acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul foi até ele e o cumprimentou. Então Samuel perguntou: que fizestes? Saul respondeu: vi que o exército estava me abandonando e se dispersando, e que tu não chegava no tempo determinado, ou seja, confiando no próprio braço dele, e que os filisteus já estavam reunidos em Micmá. Então eu disse: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim me senti pressionado e ofereci holocaustos, ou seja, confiando nele, achando que ele poderia alguma coisa. Então Samuel disse a Saul: agiste loucamente, não obedecendo aos mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Olha, amados, que palavra séria. O Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Porém, agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o teu coração e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedecestes ao que o Senhor te ordenou. Olha que coisa séria. Que palavra séria é essa, né? Ele estava ali achando que Samuel estava atrasado. E quantas das vezes que nós não achamos, né? Que o Senhor está atrasado, que o Senhor está demorando, e às vezes queremos fazer as coisas com a força do nosso braço, achando que a gente pode fazer alguma coisa. Amados, a gente não pode nada se não for o Senhor. Se não for o Senhor, a gente não avança, a gente não consegue nada. E Saul aqui, por achar que a confiança estava nele, por achar que ele poderia fazer alguma coisa, perdeu o seu reinado, perdeu, né? A oportunidade do seu reino prosperar, porque desobedeceu ao Senhor. E no 15 fala também sobre mais uma da desobediência dele, que vai falar ali quando o Senhor ordena ele para que ele venha. Deixa eu ver se é o 15. Isso, no 15, a desobediência de Saul na guerra contra os amalequitas. Eu não vou ler o texto não, só vou pincelar aqui só para os irmãos entenderem que mais uma vez Saul vem a desobedecer ao Senhor. O Senhor dá uma ordem para ele e fala para ele ir para a guerra contra os amalequitas e para matar todos, não ficar ninguém, nem criança, nem animais, nada, para matar todo mundo. E o que Saul vai e faz? Mata todos, né? Mas porém ele preserva a vida do rei. E ele vai lá e pega dos despojos os mais belos, né? Vamos botar assim, e leva. E o Senhor ordenou a ele o quê? Que ele matasse tudo, exterminasse tudo. Ele veio e desobedeceu o Senhor mais uma vez. Quão sério é a desobediência, amados. Eu oro para que em nome de Jesus, que o Senhor traga esse peso sobre a minha vida e sobre cada um de nós, para que a gente tenha essa consciência da desobediência ao Senhor. Ela é muito séria, amados. Ela é muito séria, muito séria. Então, que em nome de Jesus, o Senhor nos faça entender que quando nós obedecemos a Ele, nós prosperamos. Nós vivemos uma vida digna no Senhor. Não que não vai ter provações, tem. É para a gente se aproximar mais do Senhor, crescer na fé, porque a gente é relaxado. Essa que é a verdade. Se a gente não tiver uma coisinha assim, a gente não corre para o Pai. Então, assim, que nós possamos ter essa vida de obediência, essa vida de buscar no Senhor tudo aquilo que nós precisamos, porque é através da obediência que nós vamos romper e avançar no Senhor. Porque quando nós obedecemos, amados, o céu se abre em nosso favor. Os céus se abrem em nosso favor. E o Senhor, Ele se inclina para ouvir o seu e o meu clamor.
Então, que em nome de Jesus você possa ser obediente a esse Deus, que você possa confiar no Senhor, que não confie na força do seu braço, mas que você confie no Senhor e venha obedecer tudo aquilo que o Senhor já determinou sobre a sua vida. Seja fiel ao Senhor, seja fiel sobre aquilo que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, em nome de Jesus. Busque no Senhor tudo o que você precise, em nome de Jesus. E eu quero finalizar em Ezequiel 37. Que a palavra do Senhor nos diz assim, só ali no primeiro versículo, Ezequiel 37, verso 1. Diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim e Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. Eu só quero enfatizar, e a mão do Senhor o levou. Terça, eu fui no monte, que tem um grupo de mulheres que eu participo, fiz um propósito, e na terça nós fomos no monte, e uma das amadas lá compartilhou acerca disso que o Senhor tem falado, desse versículo que o Senhor tem falado ao coração dela. E aí ela falou, e a mão do Senhor me levou. Às vezes a mão do Senhor nos leva a lugares que a gente não quer ir, a situações que você não quer estar naquela situação, ou a lugares, enfim. E a mão do Senhor me levou. E é isso que eu quero deixar para você nessa noite. Para onde você tem permitido que a mão do Senhor te leve? Para a obediência ou para a desobediência? Que em nome de Jesus haja temor e tremor em nós, para entender esse tempo do Senhor sobre a nossa vida, e que a mão do Senhor nos leve a fazer aquilo que Ele tem determinado para nós nesse tempo. Porque, amados, falar que é fácil obedecer, nós vamos estar mentindo. Não é fácil. Porque às vezes o Senhor manda a gente fazer alguma coisa, nos dá uma ordem para fazer algo, e a gente fica ali relutando e falando, ai Senhor, isso é do Senhor mesmo? Pai, me dê um sinal, isso é do Senhor, vem do Senhor, meu Deus, me dê um sinal, Jesus. Amados, quando você tem relacionamento com o Pai, você reconhece a voz dele, não tem dúvida. Eu acho que eu até compartilhei aqui também, que em junho eu participei de um congresso, Leoas. E tinha uma cantora lá, para a glória de Deus eu não a conhecia, porque eu falo que se eu conhecesse ela, eu não teria obedecido à voz do Senhor. E ela estava lá ministrando uma bênção, uma bênção. Estava lá ministrando e eu lá no meu cantinho, porque eu falei com o Senhor, eu vou lá para receber. Às vezes a gente faz isso, né? Muitas vezes. Eu vou lá para receber. E em determinado momento que aquela moça estava lá adorando, louvando ao Senhor, o Senhor falou, vai lá e dá um abraço nela. Um monte de mulheres, amados. E eu falei, Jesus, como que eu vou lá? Como que eu vou esse monte de gente? Falei, amém, Jesus. E saí caminhando, eu estava bem distante do altar. E eu saí caminhando e fui em direção àquela moça. Aí fiquei lá esperando. E aí tinha uma intercessora lá no altar, e eu fui, perguntei a ela se eu podia falar com aquela moça. Aí ela pediu para eu esperar, e eu fiquei ali esperando. Falei, Jesus, se for do Senhor, olha como que a gente faz, né? Se for do Senhor, faça com que ela olhe para trás, que eu vou fazer um sinal e ela vai me chamar. E assim o Senhor permitiu que fosse feito. E aquela moça olhou para trás, eu fiz um sinal que eu só queria abraçá-la. E aí eu fui lá. Aí ela foi e me chamou. E eu fui lá, abracei ela, orei com ela. E fiz aquilo que o Senhor me ordenou a fazer. Faça, amados, não é. Não é porque eu estou falando aqui, não. É porque eu estou falando de obediência. E não é fácil obedecer, porque o Senhor nos pede coisas que às vezes aos nossos olhos é impossível. Mas se o Senhor está pedindo, é porque Ele sabe. Ele sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Então, obedeça ao Senhor, porque vale a pena obedecer a esse Deus. Vale a pena vencer as suas limitações, romper as suas dificuldades e obedecer. Porque quem faz é o Senhor, amados. Quem faz é o Senhor. Então, quando o Senhor te ordenar alguma coisa, faça, só obedeça. Ore e fala, Senhor, se o Senhor está me mandando ir, é porque o Senhor vai me dar condições de ir. Se o Senhor está falando que eu posso, é porque o Senhor vai me dar condições de fazer. Porque é Ele quem faz, amados. E quando a gente tem vida no altar,
Amado, você só vai vir aqui compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. E é isso que eu vim fazer nessa noite, compartilhar da obediência que o Senhor tem liberado sobre a minha vida, ao que eu orei há 1 ano atrás. Falando de caminhar, romper em águas mais profundas, que eu tenho aqui anotado. E esse ano o Senhor, colocou sobre a vida da pastora para liberar sobre essa igreja. Então assim, quando a gente ora e coloca diante do Senhor, Ele faz. Basta nós ouvirmos a voz dEle e obedecer. Amém? E essa palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa noite sobre obediência. Para que o Senhor abra sua mente, o seu coração, para obedecer a voz do Senhor, obedecer tudo que Ele tem liberado para você nesse tempo, porque eu sei que quando você obedece, você vai prosperar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos colocar de pé mais uma vez, orar e agradecer a Deus por esse tempo. Eu peço a Deus que essa palavra venha ter tocado no seu coração, assim como falou comigo. Senhor, muito obrigada pela tua palavra liberada aqui nessa noite, Pai. É viva e eficaz. E eu tenho certeza, Pai, que em nome de Jesus, assim como falou o meu coração, que tenha falado ao coração dos amados, Pai, em nome de Jesus. Obrigada por esse tempo, obrigada pelo teu liberar, Senhor. Que em nome de Jesus, no tempo certo, Jesus, ela venha prosperar e dar fruto. E fruto em abundância para a glória do teu nome. Obrigado por esse privilégio, Senhor. E continue a usar as nossas vidas por misericórdia, Senhor. E que a mão do Senhor nos leve onde Ele quiser que nós estejamos, Pai, em nome de Jesus. Porque quem capacita é o Senhor. Quem dá o direcionamento é o Senhor. Ah, Pai, que a mão do Senhor nos leve no tempo certo, aonde o Senhor determinar, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Pode sentar, amado. Sente-se. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante da presença do Senhor. Quais são as áreas que Deus tem requerido de você obediência? Quais são as áreas em que Deus já tem falado ao seu coração, mas você não tem se posicionado? Enquanto eu ouvia, o Senhor me lembrava o que esta casa já conhece. Quando Deus te dá uma direção, quando Deus mostra o que Ele quer e você não faz, você tira Deus do trono e você senta no trono. Você governa a sua vida. E o Senhor trouxe essa palavra para te lembrar hoje. Saia do trono, este lugar é meu. Saia do trono, eu sei qual é o melhor para a sua vida. Seja tão somente obediente à minha palavra. Eu tenho dado direção, nem sempre você tem feito. Então, em nome de Jesus, comece a orar. Se Deus te deu uma palavra e você ainda não obedeceu, você deixa para depois, você protela. Hoje é o tempo do posicionamento, em nome de Jesus. A palavra diz que obedecer é melhor que sacrificar. Não adianta só jejuar, só buscar a Deus e não se posicionar. É tempo de posicionamento. Deus fala isso claramente ao meu coração. Não adianta obedecer, é melhor que sacrificar. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra, ó Deus amado, ela continue durante a semana, Senhor, falando ao nosso coração. Que a tua voz, ó Deus, venha através do teu Espírito nos convencendo a cada dia daquilo que precisamos nos posicionar, Senhor, na tua presença. Nos perdoe todas as vezes que te tiramos do trono e fizemos a nossa vontade. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. E que haja, Deus amado, a partir de agora, um divisor de águas no mundo espiritual. E que, ó Deus amado, o teu posicionamento em nós seja real, seja visível na nossa vida, para a honra e glória do teu nome, testemunho vivo da tua palavra em nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Palavra do Senhor em 1 Coríntios,
capítulo 11, verso 23 em diante. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, ela diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, porque ele voltará. Amém? Glória a Deus. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim toma do pão e beba do cálice. Eis a razão, porque há muitos fracos e doentes, e não poucos que morrem. Feche seus olhos, comece a colocar a sua vida diante de Deus. Se você precisa, ainda nesse momento, pedir perdão ao Senhor, acerte a sua vida com Ele, para que você participe dignamente do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Eis a razão, porque há fracos, doentes e não poucos que morrem. Você agora tem essa oportunidade de colocar a sua vida diante do Pai. Se você está diante de Deus, se você está aliançado com o corpo de Cristo, você é convidado para participar dessa mesa. Você que já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, você que já foi batizado, você que pertence ao corpo de Cristo, é bem-vindo à mesa. Essa mesa não é nossa, essa mesa é do Senhor. Eu vou chamar o diácono João Luiz para estar aqui conosco. E ele vai orar consagrando os elementos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, somos gratos, ó Deus, pelo teu favor sobre nós. E, ó Deus, nós apresentamos, ó Pai, esses elementos, consagramos, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado neste lugar. Faça-nos, ó Deus, ter discernimento sobre a responsabilidade que temos com as nossas vidas e abençoe esse elemento, para que possamos usufruir dos benefícios que o Senhor tem para nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você que participará, fique de pé, facilitar a visualização. Receba os elementos em espírito de oração, em nome de Jesus. Eu vou te pedir que, por favor, não abra o cálice. Aguarde, nós vamos abrir juntos. Você pode pegar o pão. E se você quiser ir abrindo o pão, você pode abrir o pão. Mas o cálice não.
Jesus tomou o pão e ele disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Participe agora em espírito de oração. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício vivo. Obrigada, Senhor amado, pela cruz. Obrigada, Senhor amado, porque tu se entregou por nós. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, pelo teu corpo moído em favor de nós. Obrigada, Senhor, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Engrandecido e exaltado seja o teu nome, porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ti, sobre os teus ombros. Muito obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. O fazemos em memória de ti e lembramos, Senhor, que um dia tu voltarás, a tua palavra se cumprirá. Exaltamos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Aguardamos a tua volta, a tua noiva te ama. Exaltamos o teu nome em nome de Jesus. Amém. Agora, com o cálice fechado como está, você tem toda a liberdade de abençoar a vida do seu irmão. Entregue o cálice, troque com ele, libere uma palavra. Se o Senhor te der uma palavra específica, libere agora. Se o Senhor te liberar para dando uma ordem, uma orientação para você orar por alguém, faça isso agora em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Semelhante modo, o Senhor tomou o cálice e disse: essa é a nova aliança do meu sangue. Tomem e participem dele todos em memória do Senhor. Já com João Luiz. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado. Aleluia. Apesar de nós, o Senhor teve compaixão de nós. Obrigado por tamanho amor. Receba nossa gratidão, ó Pai. Muito obrigado. Regozijamos em Ti, Senhor, porque só o Senhor é capaz de se comprometer por nós, por todas as nossas dívidas, por todos os nossos pecados, por todas as nossas enfermidades. Obrigado pelo Teu sozo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigada por esse tempo na tua presença. Muito obrigada, Senhor. Podemos dizer: Jesus vive. Jesus vive em nós. Aleluia. Te louvamos pela cruz, mas te louvamos, Senhor, e decretamos a tua ressurreição na nossa vida, Senhor, na nossa saúde, Pai, na tua igreja. Tu és a vida da noiva, tu és a vida do corpo. O teu sangue percorre no corpo, Senhor. Muito obrigada pelo teu corpo, obrigada pela revelação da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque fomos feitos por ti cartas vivas. Ensina-nos, ó Deus, a mostrar aos outros o teu amor. Ensina-nos, ó Deus, para que as pessoas leiam em nós o teu amor, a tua presença e tudo aquilo que tu tens, Senhor amado, em nome de Jesus. Amamos, ó Deus, a tua presença. Te pedimos uma semana linda, uma semana cheia da tua presença, cheia do teu mover, uma semana com as forças renovadas do teu povo, uma semana de obediência, uma semana de direção, uma semana, Senhor, onde a tua voz seja claramente ouvida no nosso coração. Espírito Santo, fale ao nosso espírito nesta semana, a ponto que nós nos levantemos da preguiça para ler a tua palavra, nos levantemos, Senhor, da preguiça, ó Deus, para orarmos. E, Senhor, mesmo quando nós estivermos cansados, que a tua palavra venha e renove a nossa estrutura e as nossas forças,
Em nome de Jesus, ensina-nos, ó Deus amado, a andarmos em dignidade no teu caminho. E a tua palavra diz que tu és o caminho. Exaltado, engrandecido seja o teu nome, já pelos testemunhos desta semana, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Uma semana cheia do poder de Deus, em nome de Jesus.